ONU, Organizações das Nações Unidas. Principais objetivos da ONU é garantir a paz e a segurança internacionais, além de defender e promover os direitos humanos. A ONU defende a sua carta e os valores nela contidos, mas enfrenta diversas dificuldades técnicas, financeiras e políticas para fazê-lo de forma mais eficiente. Um dos principais é quando as Nações Unidas devem usar elas próprias a força para garantir a paz. A ONU possui duas formas principais de recorrer à força, que são as missões de manutenção da paz e as missões de imposição da paz. As primeiras, classicamente, devem ocorrer com o consentimento das partes envolvidas e, após um cessar-fogo, estar vigente e com o uso de força somente para a legítima defesa. As últimas, em compensação, não requerem nem o consentimento das partes envolvidas, nem a estabilidade prévia do local. Essas devem ser maiores, possuir armamentos mais pesados e ter a liberdade, quando necessário, de tomar a ofensiva para estabilizar um conflito e eliminar aquela ameaça à paz e à segurança internacionais. O Haiti, um estado falido que estava em guerra civil e que já funcionou no passado como um estado opressor. Ao longo da história do Haiti, houve diversas justificativas para a utilização da força na visão dos estudiosos dos regulamentos. Mesmo quando não havia um direito internacional mais organizado, buscava-se fazer o uso da violência como forma de atingir objetivos dentro de certos parâmetros. O uso não era completamente restrito. Em alguns motivos, justificariam uma guerra, outros não. Historicamente, houve diversas fases relacionadas ao uso da força. Entre elas, podemos mencionar a fase clássica, a cristã, secular, a fase positivista, a fase das Ligas das Nações e, atualmente, a fase envolvendo a Organização das Nações Unidas. Algumas das justificativas para o uso da força, de antigamente, ainda poderiam fazer algum sentido hoje em dia. Outras parecem-nos extravagantes, considerando o momento histórico, os direitos humanos e o maior esclarecimento existente. No período clássico, temos como grande expoente Aristóteles, para quem a guerra não deveria ser vista como um fim em si mesmo, mas sim como forma de se atingir uma boa vida para os cidadãos de uma comunidade política. Tal visão vai ao encontro do que se propõe a defender a ONU nos dias de hoje, em que a paz e a segurança internacionais são considerados o bem máximo a ser protegido. No período cristão, Tomás de Aquino defendia que só seria moralmente permissível se declarada por autoridade competente. Deveria haver uma causa justa e as intenções do Estado deveriam ser corretas. Outros pensadores defendiam o mal sofrido pela guerra não poderia ser maior do que o bem buscado através dela. No período secular, além de declarada por autoridade competente, a causa justa seria a defesa de pessoas ou propriedades e a punição do Estado atacado por algum dano previamente causado. O período positivista, surgido com o fim dos tempos medievais, tratava do direito soberano dos Estados de usarem a força baseado na sua soberania estatal. Como um Estado não era superior ao outro, ele não poderia proibir aquele de declarar guerra caso assim o desejasse. Mesmo não sabendo de uma restrição, havia uma distinção entre a guerra e o uso da força, como uma represália pontual que não gerasse um conflito mais complexo e legítima defesa, que não gerasse uma declaração de guerra, enfim. Apesar dessa permissibilidade mais irrestrita de se usar a força, havia uma utilização proibida por tratado, qual seja a força como forma de se cobrar a dívida. A Segunda Convenção de Haia, em 1907, proibia tal uso da força desde que a parte em dívida cooperasse com o devedor em questões de arbitragem e honrar compromissos. A fase de regulação do uso da força por parte das Ligas das Nações foi curta e de pouca valia. A Liga das Nações previa uma disponibilidade quase absoluta dos Estados em aceitarem as decisões do Conselho do órgão, assim como uma facilidade maior de resolução de conflitos. As regras da Liga eram vagas e de difícil aplicação no mundo real. Hoje em dia,
vivemos sob a égide da Carta das Organizações das Nações Unidas. A ONU, assim como a Liga das Nações, busca limitar o uso unilateral da força por parte dos Estados e puxa para si a responsabilidade de proteger a paz e a segurança internacionais. Assim como a Liga, a ONU sofre com a falta de possibilidade de fazer valer o controle dos conflitos, o que acontece em grande parte por culpa de seus membros, que nem sempre obedecem às suas diretivas nem cooperam para que os outros as obedeçam. Além da ONU, o sistema internacional conta com organizações regionais, as quais funcionam comumente como um braço armado das Nações Unidas. Isso porque as ações militares empreendidas pelas organizações regionais foram, em alguns casos, autorizadas pela ONU. A minha referência bibliográfica é a Wikipédia e o meu trabalho é de Luciana e Eliane.